Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E depois desse jogo aí entre Brasil e Marrocos, eu trago agora mais um vídeo para vocês nessa noite de sábado, dia 13 de junho. E hoje uma decisão da Justiça Federal está movimentando os bastidores do transporte rodoviário brasileiro e coloca uma das empresas mais tradicionais do país no centro de uma nova disputa. A Expresso Nossa Senhora da Penha teve regularizações suspensa por determinação judicial, criando um cenário de incertezas, o que pode impactar não apenas a empresa, mas também todo o modelo de autorizações adotados pela ANTT. Mas afinal, o que levou a justiça a tomar essa decisão e quais linhas podem ser afetadas? Existem riscos de cancelamentos? E por que esta ação pode abrir precedentes para questionamentos envolvendo outras empresas do setor? O caso está sendo acompanhado de perto por empresários, especialistas e passageiros, porque o resultado dessa disputa poderá influenciar diretamente o futuro do transporte interestadual brasileiro. E no vídeo de hoje nós vamos explicar todos os detalhes dessa nova batalha judicial, mostrar o que está acontecendo e quais são os argumentos envolvidos e quais podem ser os próximos capítulos dessa história que promete movimentar o setor rodoviário nas próximas semanas. Então fique até o final, porque algumas informações podem mudar completamente a forma como o mercado enxerga as autorizações e regularizações concedidas pela ANTT nos últimos anos. De acordo com a matéria publicada na noite deste sábado pelo portal Diário do Transporte, uma decisão da Justiça Federal acaba de colocar em xeque dezenas de autorizações concedidas pela ANTT à Penha nos últimos meses. A medida suspende novas regularizações e pode impactar diretamente a estratégia de expansão da empresa em importantes corredores do Sul e Sudeste. O caso acaba e abre uma nova frente de disputa entre empresas tradicionais do setor e a agência reguladora. Afinal, o que está realmente acontecendo e quais podem ser os reflexos para os passageiros, concorrentes e para o futuro do transporte interestadual brasileiro? O transporte rodoviário interestadual brasileiro voltou a viver mais um capítulo da intensa disputa judicial, e dessa vez o centro desta controvérsia envolve a tradicional empresa Expresso Nossa Senhora da Penha e um conjunto de regularizações autorizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, ao longo dos últimos meses. A decisão judicial divulgada nessa semana representa uma mudança significativa no cenário regulatório e pode provocar impactos que vão muito além da própria Penha. O caso surge justamente em um momento em que a empresa vinha se consolidando sua presença em diversos mercados estratégicos do sul e sudeste do país, após uma série de decisões favoráveis publicadas pela ANTT durante o primeiro semestre de 2026. Mas agora o cenário mudou. A justiça decidiu suspender os efeitos de novas regularizações relacionadas à empresa, abrindo uma nova batalha jurídica que promete mobilizar transportadoras, associações empresariais e a própria agência reguladora. Mas o que motivou essa decisão? Nos últimos anos, a ANTT já vem promovendo um amplo processo de reorganização do transporte interestadual, sob o regime de autorização. Dentro desse modelo, diversas empresas solicitaram a regularização administrativa de linhas e mercados que possuíam um histórico operacional, decisões judiciais anteriores ou situações consideradas passíveis de adequação regulatória. A Penha foi uma das empresas que mais se beneficiaram desse movimento. Somente em março de 2026, a ANTT publicou um grande pacote de decisões envolvendo a companhia, regularizando mercados e emitindo novos termos de autorizações TARs para diversas ligações entre Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e o Rio de Janeiro.
Entre os corredores contemplados estavam rotas extremamente importantes como Curitiba a Florianópolis, Campinas a Florianópolis, Porto Alegre a São Paulo, Bento Gonçalves Curitiba, Blumenau ao Rio de Janeiro e Paranaguá São Paulo, além de diversas seções intermediárias da empresa. Porém, essas autorizações passaram a ser questionadas por concorrentes e entidades do setor que alegam possíveis irregularidades nos critérios utilizados para conceder determinadas regularizações, e foi exatamente essa discussão que acabou chegando novamente à Justiça Federal. A disputa vai muito além da penha. Embora a manchete tenha como foco a penha, o debate é muito maior. O que está em jogo é o próprio modelo utilizado pela NTT para regularizar linhas e mercados considerados controversos. Nos bastidores do setor, existe uma preocupação crescente caso a justiça avance no entendimento de que determinadas regularizações foram concedidas de forma inadequada, outras autorizações emitidas nos últimos anos também poderão ser questionadas. Isso cria um ambiente de insegurança jurídica para todo o transporte rodoviário interestadual. Empresas que investiram em frota, contratação de funcionários, aberturas de agências e planejamento operacional podem ser afetadas por futuras revisões judiciais. Por isso, o processo é acompanhado de perto não apenas pela penha, mas por praticamente todas as grandes operadoras do país. A NTT já vem defendendo o modelo de regularização adotado nos últimos anos. A agência argumenta que os atos administrativos seguem critérios técnicos, regulamentações vigentes e entendimentos consolidados dentro do setor. Inclusive, várias decisões recentes da agência condicionaram a validade dos TARs à renúncia de ações judiciais existentes, justamente como forma de evitar conflitos futuros. Mas na prática, a NTT buscava criar maior segurança jurídica para as empresas e passageiros. Entretanto, os questionamentos apresentados por entidades representativas e concorrentes demonstram que o debate ainda está longe de um consenso. Mas o que pode acontecer agora? Existem basicamente 3 cenários possíveis. O primeiro, a suspensão é revertida. Nesse cenário, a penha conseguiria restabelecer a validade das regularizações e seguir normalmente com sua estratégia de expansão. Seria uma vitória importante para a empresa e também para a NTT, fortalecendo o modelo regulatório atual. Mas num outro cenário, a suspensão é mantida temporariamente. Aqui teríamos um período prolongado de incerteza. As linhas poderiam continuar operando sobre determinadas condições, mas novos investimentos ficariam comprometidos até a conclusão definitiva do processo. Esse é um dos cenários que mais preocupa o mercado. E um terceiro cenário, a justiça anula definitivamente as regularizações. Seria o cenário mais drástico. Dependendo do alcance da decisão, alguns mercados poderiam precisar passar por novos processos administrativos. Além disso, outras empresas poderiam buscar questionamentos semelhantes em relação aos atos concedidos para diferentes operadores. Impactos para os passageiros. Muitos passageiros já se perguntam se haverá cancelamento imediato das linhas. A resposta, pelo menos nesse momento, é não. Processos dessa natureza costumam ter tramitação muito longa e normalmente existem recursos, pedidos de reconsideração e outras medidas judiciais antes de qualquer mudança operacional efetiva. Portanto, quem possui viagem programada pela penha não deve se preocupar nesse primeiro momento. O impacto imediato é muito mais regulatório do que operacional. Mas a médio prazo, decisões definitivas podem influenciar ofertas de horários, frequências e até mesmo a concorrência em determinados mercados. O episódio reforça também algo que já vem sendo observado há vários anos. As disputas entre as empresas deixaram de ocorrer apenas nas rodoviárias e passaram a acontecer também nos tribunais. Hoje, processos judiciais podem ser tão importantes quanto investimentos em frota ou estratégias comerciais. Quem acompanha o setor sabe que decisões judiciais recentes já influenciaram casos envolvendo Itapemirim, Suzantur, Águia Branca, Expresso União, Expresso Penha e diversas outras empresas. Agora a penha entra novamente no centro das atenções e o resultado desse processo poderá influenciar o futuro regulatório de todo o transporte rodoviário interestadual brasileiro. A suspensão dessas regularizações da penha representa muito mais do que uma simples revés para uma empresa. Ela coloca em debate o modelo adotado pela ANTT para
reorganizar o transporte interestadual e cria um novo capítulo na longa disputa jurídica que envolve o setor. Mas nos próximos meses, recursos, manifestações da agência reguladora e possíveis decisões judiciais deverão definir os rumos dessa batalha. Enquanto isso, o mercado permanece atento, porque dependendo do desfecho, os efeitos poderão ser sentidos não apenas pela Penha, mas por diversas transportadoras que operam sob o modelo regulatório atualmente em vigor. Bom pessoal, na minha avaliação, essa decisão acende um alerta muito importante para todo o setor rodoviário. Independente de quem tenha razão no mérito do processo, existe uma necessidade urgente de estabilidade regulatória e estratégica. Nenhuma empresa consegue planejar investimentos de longo prazo sem autorizações concedidas hoje pode ser questionadas amanhã. Por outro lado, também é muito fundamental que todas as autorizações sejam concedidas dentro de critérios claros, transparentes e juridicamente sólidos. O transporte rodoviário brasileiro, ele já vive um momento muito decisivo. De um lado, as empresas tentando crescer e ampliando mercados, do outro, concorrentes questionando procedimentos e buscando garantir igualdade de condições. No meio dessa disputa está o passageiro que precisa de segurança, previsibilidade e continuidade dos serviços. Por isso, o desfecho desse caso será acompanhado com enorme atenção por todo o setor e, dependendo do entendimento final da justiça, poderemos estar diante de uma decisão que vai muito além da Penha e poderá redefinir o futuro das regularizações no transporte interestadual brasileiro. Então, essa foi a matéria de hoje, pessoal. E antes de terminar, quero convidar a você a também ser nosso seguidor lá no Instagram do canal. Está aparecendo aqui rickls.yt. E também você pode estar acompanhando os nossos conteúdos na rede vizinha, o TikTok tá aparecendo aqui na tela para vocês. Vai lá, segue lá e curte os nossos vídeos, que estamos sempre postando vídeos sensacionais para vocês lá, diferentemente do que a gente posta aqui na plataforma. Caso você queira também contribuir com o canal financeiramente, mensalmente, através do clube Seja Membro, isso é possível a partir de R$ 4,99 e R$ 7,99. Além de você acompanhar os vídeos exclusivos aos membros, você contribui para o crescimento e fortalecimento do canal RickLS. E assim você me ajuda cada vez mais a levar mais conteúdos como esse para todos que se interessam por transporte rodoviário de passageiros. Bem, então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!